Senhoras e senhores, temos agora as palavras do senhor Ministro de Estado do Esporte, Jorge Hilton dos Santos. Muito boa tarde a todos. Quero dizer que é sempre bom quando a gente ouve a Leila falar. O nosso companheiro do Ministério do Turismo diz que ela lembra muito o efeito Bernardino, né? Aquela coisa da intensidade que fez a gente ficar durante muito tempo preso no sofá ali, assistindo, torcendo, sofrendo e vibrando também com o momento especial que você proporcionou para a gente em todas as Olimpíadas, em todas as partidas que você disputou. Você nos causou, durante muitos anos, a sensação de um orgulho muito grande de saber que o Brasil tem hoje um celeiro de atletas do alto rendimento, olímpicos, paralímpicos, e que é possível, sim, com uma política séria, austera, transparente, a gente fomentar isso na base e fazer com que amanhã muitas Leilas continuem nos orgulhando, nos dando alegria no esporte. Cumprimentar, portanto, você, Leila, que é a nossa secretária de Estado do Esporte aqui, e do Lazer do Distrito Federal. O governador acertou muito com a sua indicação. Não só pela sua vontade de acertar, pela sua vontade de dar a sua contribuição para o esporte, mas uma coisa que você já chamou a minha atenção aqui hoje, que tem sido uma das tônicas minhas do Ministério, desde que lá cheguei: ouvir. Dedicar boa parte do nosso tempo a ouvir as confederações, as federações, os clubes, ouvir os atletas nas suas várias representatividades, organizados, ouvir os prefeitos, governadores, os secretários de esporte. Tivemos um encontro que você esteve presente lá em São Luís, um fórum nacional com todos os secretários de esporte, onde pude fazer uma demonstração daquilo que nós queremos implementar no Brasil, principalmente nesse ciclo virtuoso que o país vive hoje, de ter entrado definitivamente para o ciclo dos mega eventos mundiais esportivos. Desde 2007, o Brasil tem sido protagonista de eventos mundiais e é preciso tirar lições desse momento. É preciso a gente aproveitar esse ciclo, que eu chamo de ciclo virtuoso, porque dele, certamente, se a gente se organizar ouvindo todos esses segmentos que você nominou aqui, nós vamos ter um sistema nacional do esporte no Brasil que envolverá o poder público, nas suas várias esferas, mas, sobretudo, também a iniciativa privada, através das confederações, federações, dos clubes, das ligas, das empresas parceiras, dos patrocinadores. É um momento que a gente precisa envolver todos esses atores e criar um sistema nacional que seja perene, que não dependa de um ciclo como esse. Precisamos ter uma política de continuidade permanente e, para isso acontecer, é preciso que a gente tenha uma espécie de pacto federativo do esporte, nos mesmos moldes que foi feito com a educação e que hoje a nossa educação tem tido aí cada vez mais indicativos importantes, nacional e internacionalmente. Foi só a partir da criação de uma lei de diretrizes e bases, foi só a partir de um sistema, de uma legislação que enquadrou responsabilidades dos entes da federação, da União, dos estados e dos municípios, é que a educação deu um salto. E nós precisamos fazer esse sistema acontecer também no esporte, a partir de uma legislação nacional, uma lei de diretrizes e bases, com a criação de um fundo que possa estruturar os projetos de apoio ao esporte, não só no alto rendimento, mas fundamentando a base para que a gente possa ter aí a democratização da prática esportiva no Brasil. Cumprimentar o Alberto Alves, secretário executivo do Ministério do Turismo, e aqui eu quero dizer de forma clara, é um dos grandes parceiros desse processo e da efetivação que a gente possa fazer um sistema nacional, porque o esporte ele é um grande indutor do turismo.
E o turismo, por sua vez, ele colabora muito para fortalecer o esporte em todas as suas esferas. Quero agradecer a sua presença. Estive ontem com o ministro Vinícius, lá no Rio de Janeiro, por ocasião dos 450 anos, e vejo nele o entusiasmo, a vontade de fazer com que esses Jogos Olímpicos e Paralímpicos possam atrair muitos turistas para o nosso país. Cumprimentar o deputado distrital Júlio César, meu amigo, deputado atuante, deputado que também teve e nos deu a contribuição importante à frente desta secretaria e que deixou um legado de trabalho, de ações, e que nós reconhecemos a importância que Vossa Excelência tem e continuará tendo para o esporte aqui do GDF e de todo o país também. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atuação. O secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, professor Júlio Gregório, que, aliás, precisamos, meu querido secretário, voltar lá nos idos de 70, 80 e fazer com que a prática esportiva, a atividade física seja algo perene nas escolas do nosso país. Quando eu era garoto, a minha mãe dizia o seguinte: olha, você tem que ir para a escola, e eu fui para a escola por 3 motivos. Primeiro, que ela dizia, você tem que aprender a ler, escrever e fazer contas. Então eu queria ir para a escola e provar para minha mãe que eu ia fazer tudo isso. Segundo, eu ia por causa das aulas de educação física. E a gente tinha que ser bem avaliado naquela época também. Se não fosse avaliado, você perdia o ano, você era reprovado. Então eu tinha todo o interesse de fazer os exercícios certos para ser bem avaliado e ter saúde. E ia também porque a merenda escolar era um grande atrativo naquela época. Portanto, eu entendo que esses 3 pilares na formação de nossas crianças é fundamental. Uma educação de qualidade, uma prática de educação física e uma política de nutrição que permite às nossas crianças crescer de forma saudável e prontas a serem grandes expoentes no nosso país. O Sistema Nacional, professor, precisa trabalhar nessa linha. Nós precisamos resgatar a ideia de que as escolas do ensino fundamental, e que pela Constituição elas é uma prerrogativa e responsabilidade dos municípios, é preciso a gente definir uma política nacional nos municípios, em parceria com as secretarias municipais de esporte, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Ação Social, para que a gente possa levar para essas crianças exatamente o que eu considero ser o grande tripé da formação do caráter, da personalidade, do espírito do desporto e, sobretudo, da capacidade de superar barreiras, dificuldades, que é exatamente a ligação entre educação física e política de nutrição. Se fizermos isso, nós certamente vamos fazer uma revolução na formação dos cidadãos. E aqui recebendo com muito prazer o nosso governador Hollenberg, Rodrigo Hollenberg, a quem eu prazer e com carinho esse, para mim, é, portanto, o que eu chamo de revolução na prática esportiva nesse país. É o esporte na escola. É a noção que as crianças precisam ter desde cedo de que é preciso ter atividade física, é preciso gostar. E tenho dito que esse será um dos grandes legados imateriais. Aliás, o grande legado imaterial dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos deve ser esse: despertar nessa nação que tem 45% dos seus brasileiros vivendo de forma sedentária. Nós temos um diagnóstico que será divulgado recentemente para todos vocês, que nós fizemos durante 3 anos, e traz números preocupantes. Nós temos hoje apenas
no Brasil, 25% dos brasileiros que praticam de forma regular algum tipo de atividade física. E temos 45% dos brasileiros vivendo em situação totalmente sedentária. É um desafio, Leila, é um desafio para os governadores, prefeitos, é um desafio para os secretários de esporte, é um desafio para os clubes, para as federações. É preciso que nós respondamos essa pergunta. O que iremos fazer para que essa nação definitivamente diminua esses números preocupantes de sedentarismo que existe? Que políticas teremos que adotar? Que meios teremos que fazer para que a gente desperte no povo brasileiro a vontade de praticar esporte? E é claro, esse fórum aqui, essa audiência que terá 2 dias, será fundamental para nos dar ideias, subsídios, para que a gente possa adotar isso nas políticas públicas que hoje, não só o Ministério do Esporte, mas todo o país está focado defendendo esse legado que temos, não só da Copa do Mundo, como dos Jogos Olímpicos. Cumprimentar, portanto, a Cristina Calegaro, presidente do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região do Distrito Federal, Robson Aguiar, presidente da Federação Internacional do Esporte Escolar para as Américas. E aí, Robson, esse é o momento, amigo. Esse é o momento da gente realmente despertar nessa nação o desejo muito forte, principalmente no âmbito escolar. Ricardo Leser, que é o nosso secretário executivo do Ministério do Esporte, e eu vou ter que sair, pedir desculpas ao governador e a todos vocês. Eu tenho agora uma audiência com o ministro da Cultura para tratarmos da abertura dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, já que está se avizinhando, e a gente tem hoje um foco muito voltado para que sejam não somente um espetáculo, para que seja um evento de grande pompa, mas que possa também, como eu disse, despertar nos brasileiros aí uma vontade imensa de praticar esporte. Ricardo Lima, que é o secretário adjunto do Esporte do Distrito Federal. Ricarda, desculpa. Cadê ela? Ricarda Lima, secretária adjunta de Esporte do Distrito Federal. Aliás, a Leila está querendo a força da mulher atuando, hein? Cumprimentar o Hugo Paris, o nosso atleta olímpico dos saltos ornamentais, e em nome dele quero saudar todos os atletas aqui presentes e dizer que a gente acredita em vocês, que a gente está colocando toda a fé, o governo acredita muito que nós iremos chegar nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016, atingindo uma meta ousada de estar entre os 10 países medalhistas e entre os 5 nos atletas paralímpicos. Cumprimentar os administradores regionais, representantes de federações esportivas, representantes de clubes esportivos, professores, atletas, senhoras e senhores. O momento é de união, o momento é de foco e trabalho em equipe. Quando cheguei ao Ministério, eu entendia, naquele momento, que o trabalho que deveria ser feito, e que muito bem o ministro Alves implementou, e os outros,